Olá, segundo ano. Aqui é o professor Roberto e farei uma mini revisão de sistema linear 3x3 usando o método de resolução de Cramer. Nesse método, a primeira ideia é criarmos um determinante, tá? Transformar o nosso sistema ali em uma matriz e depois calcularmos o determinante. Observe que eu coloquei os números que tem ali no sistema numa matriz. Aqui, porém, eu fiz um pequeno erro. Qual que foi o erro? Quando você cria um determinante, você tem que criar uma coluna para x, uma coluna para y e uma coluna apenas com números para z. Mas se você olhar no sistema linear ali, tem um pequeno erro. Observe que o 3x, embaixo dele tem o x, e embaixo dele tem o y. Nesses tipos de situações, quando acontecer isso daí, você deve agrupar, colocar x embaixo de x, y embaixo de y e z embaixo de z. E depois, sim, começar a fazer o determinante. Tá? Então, colocar um cuidado ali, antes de resolver o sistema, colocar cada incógnita em uma coluna. E depois que eu fizer isso, aí eu crio uma nova matriz apenas com os números ali e sinais que tem no sistema para calcularmos os determinantes. Ok? Então eu vou dar uma arrumada aqui. Ó, observe agora que eu coloquei x embaixo de x, y embaixo de y, z embaixo de z e número normal embaixo de número normal. Ok? Aí agora sim eu posso começar a fazer a nova matriz e calcular os seus determinantes. Então, vou criar a matriz D aqui, com os valores numéricos de x, y e z. Então, determinante 3, 1 e 2 na coluna do x, menos 1, 1 e 1 na coluna do y, e 1, 1 e menos 2 na coluna de z. Então, para calcular o determinante de uma matriz 3 por 3, lembre que você tem que repetir a primeira coluna e a segunda coluna. E assim fazemos a multiplicação das diagonais. Então, eu tenho ali 3 vezes 1 menos 2, e assim por diante. Após terminar esse cálculo do determinante, eu vou obter que o determinante é menos 14. Após calcular o determinante aí da matriz principal, eu vou buscar fazer o que? O determinante de x, logo em seguida, ok? Então, calculei o determinante ali da matriz em geral, agora eu vou procurar criar e encontrar o determinante de x. Então, eu vou fazer uma matriz de x e colocar os valores numéricos, ok? Então, eu criei minha matriz dx. Observe que na coluna do x, o que eu fiz? Eu tirei os valores que tinha de x e coloquei os valores que estavam depois da igualdade. Então, isso vai funcionar para todos os tipos de determinantes, seja dx, dy e dz, que eu vou precisar calcular porque eu tenho três incógnitas. Então, no dx, eu tiro a coluna do x e coloco os valores que estão depois da igualdade. O y e o z, nesse caso, eu vou repetir, porque eu estou apenas o quê? Ignorando a coluna do x. Então, no dx, eu troco apenas a coluna do x pelos valores depois da igualdade. Fazendo essa operação, eu obtive que dx igual a menos 14. Ok? Agora eu vou calcular o quê? dy. Para dy, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no dx. Então, só que agora, na coluna do y, eu vou colocar os valores, em vez de y ali da coluna do y, eu vou colocar os valores depois da igualdade. Então, ali, em vez de menos 1, 1 e 1, eu vou colocar quem? 4, 6 e menos 2 na coluna do y. Após feito isso, agora sim eu posso calcular o determinante de y. Então, a matriz está criada ali de y, vou calcular o valor do determinante de y. Após efetuar os cálculos, eu vou obter que dy vai ser o quê? Menos 28. Ok? Então, já encontramos o valor do determinante geral, o valor do determinante de x e o valor do determinante de y. Agora falta só o determinante de z. Observe que no determinante de z, vou criar uma outra matriz e no lugar da coluna de z,
que seria os números 1, 1 e menos 2, eu vou adicionar os valores depois da igualdade, que é o 4, 6 e menos 2. Então, criada a matriz DZ, agora eu vou calcular o determinante. Mesmo passo. Determinante de uma matriz 3 por 3, repete a primeira e segunda coluna, depois faz o cálculo em diagonais. Então, você pega as 3 diagonais de cima, faz o cálculo, depois as 3 diagonais de baixo, faz o cálculo novamente, obtendo ali no final um DZ igual a menos 42. Se você já obteve aí os 4 determinantes nesse caso, que é o determinante geral, o determinante de x, o determinante de y, o determinante de z, agora sim você vai poder encontrar o valor de x, y e z. Como é que eu faço para encontrar os valores de x, y e z? Eu vou precisar lembrar o seguinte, tá? Então, quem que é x? X é igual a dx dividido por d. Então, x é igual ao determinante de x dividido por o determinante geral. Então, o determinante de x eu obtive que era menos 14, o determinante geral eu obtive que era menos 14. Então, menos 14 dividido por menos 14, obtive que o x vale 1. Mesma coisa com o y. Y é quem? Determinante de y, que eu já calculei, dividido pelo determinante. Então, o determinante de y é menos 28, determinante geral menos 14. Então, y é igual a 2. E o z é a mesma coisa. Então, determinante de z dividido por determinante geral, menos 42 dividido por 14, obtive que o z é igual a 3.